Porque o Espírito não vai embora. Ele está conosco todos os dias. Ele habitará em vós todos os dias. Isso é poderoso, amém, irmãos? Então você tem a presença do Espírito. O Espírito não vai embora. Ele não vai embora. Então em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação da sua vida, se você estiver bem, se estiver alegre, se estiver feliz, se estiver triste, se estiver cabisbaixo, você deve ter certeza que o Espírito Santo está com você. Está em você. Melhor ainda, em você. Os irmãos estão entendendo? Então você tem o Espírito, e o Espírito é o dono da unção, e você é ungido. Você é ungido. Tudo bem? Tem unção sobre você. Mas é necessário que de vez em quando você receba uma unção nova. Mas pastor, a unção não é... Não, a unção de ontem não serve para hoje. É necessário uma unção nova. E isso quebra um monte de mentira do diabo. Quando o diabo quer convencer as pessoas, não precisa vir para a igreja, precisa ir para a célula. Que lá em casa você adora a Deus sozinho. Isso é mentira. É claro que você adora a Deus sozinho, mas é necessário você estar com os irmãos. Existe algo poderoso quando os irmãos se reúnem. Tem gente que acha assim, mas são irmãos... os irmãos são tão complicados, os irmãos são... É muito difícil lidar com as pessoas, mas você também é assim, e eu. E mesmo assim Deus escolheu juntar essas pessoas imperfeitas e abençoar, e unir, e ajudar umas às outras. Amém? Então fala para o seu irmão aí, diga, agora eu entendi. Agora eu entendi como funcionam as coisas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas é assim que fica bom. Eu não posso falar de você, nem você deve falar de mim. É assim que fica bom. É assim que Deus faz. E sabe o que acontece? Nós vamos nos aperfeiçoando. À medida que nós andamos, nós somos transformados. Porque a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem. Deus usa o irmão, o pai, o filho, a esposa, o esposo para nos lapidar. Maravilhoso isso. Mas você precisa de uma unção nova. Uma unção fresca. Amém, irmãos? E você sabe o que aconteceu na sua vida até hoje, você sabe. A maioria das coisas você lembra, né? Mas o que vai acontecer você não sabe. Não é verdade? Como vai ser essa semana? Semana inédita. Você nunca viveu essa semana aqui, do dia 25 de maio, né? 25 amanhã, né? Aliás, começou hoje, né? 24. Você nunca viveu. E deixa eu falar para você. Você precisa de uma unção para viver nesses próximos dias. Você sabe, Deus ele tem uma unção já sobre nós. Já falei para você sobre isso. Mas essa unção nova, essa unção fresca, é para você enfrentar os desafios que estão por vir na sua vida. Essa unção ela se revela de várias formas. Essa unção ela vem em forma de livramento. Ela vem em forma de cura. E todos nós precisamos dessa unção sobre a nossa vida. Talvez a unção, o Júnior começou aqui falando que nós estamos no ano da multiplicação. Essa unção que Deus quer te dar essa semana, está liberando, que eu senti ali, e eu garanto para você, minhas pernas tremeram ali quando eu estava adorando ao Senhor. Eu digo para você, talvez não, com certeza, muita gente aqui precisa de unção de multiplicação. Mas pastor, como que essa unção de multiplicação vem? Ela não vem automática. A unção que já está sobre nós é automática, o Espírito está sobre nós. Mas Deus falou algo comigo essa semana, que o milagre e a unção, nós não geramos, nós não produzimos, mas nós provocamos. Amém? Você provoca a unção. Daqui a pouco nós vamos orar. E você pode ficar aí de braço cruzado, indiferente e não receber nada. E você vai voltar com a mesma unção que você estava. Abençoado, você ouviu uma palavra. Glória a Deus. Mas Deus está liberando. E você precisa provocar. Você precisa dizer, olha, eu quero, eu mergulho, eu desejo. Eu digo para você, o desejo de Deus é te conduzir em unção nova todas as semanas, todos os dias.
Amém? Eu desejo a unção fresca de Deus todos os dias. Jesus disse assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem mais. Tem mais. Tem mais versículo lá. Receberei sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Volta lá, no verso 8. Vocês receberão poder. Isso é uma promessa de Jesus. Você receberá poder. Amém? Fala para o seu vizinho: você receberá poder. Isso é unção. Mas que poder é esse? Para que serve esse poder? O Espírito Santo virá sobre vós. Adiante, Gustavo. E vocês serão minhas testemunhas. A unção que Deus nos dá, ela tem um propósito. Você não pode orar e dizer: Deus, me encha de unção, faça transbordar de unção, e ir para casa e não fazer nada com ela. Ela tem um sentido, tem um propósito. O que você vai fazer com ela? Você precisa da unção para realizar algo. Você precisa de unção para vencer uma dificuldade na sua vida, para suportar um momento difícil que você está passando. Uma enfermidade, um desafio, um desemprego, uma necessidade. Você precisa de unção. Então Paulo, essa unção, ela fala também, ela está ligada com a graça de Deus, porque Paulo ora, ele diz: Deus, eu estou passando uma dificuldade muito grande. Retira essa dificuldade. Deus disse: eu não vou retirar, eu vou aumentar a unção. Eu vou aumentar a graça sobre a sua vida. Porque dessa forma você experimenta de coisas extraordinárias de Deus. Deus não quer que você seja alguém que viva no natural igual todo mundo vive. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Você quer ter experiências com o Senhor? Você quer ver anjos de Deus na sua casa? Você quer sentir uma presença de Deus, um arrepio, um poder de Deus, um fogo de Deus na sua vida? Você precisa buscar. Isso é fruto de uma busca, de um desejo, de nós irmos para o Senhor e dizer: Deus, eu não quero viver na mesmice, eu quero ter experiência nova com o Senhor. Amém? Você não pode vir num culto como esse e sair e dizer: Deus, é isso mesmo. Não, eu quero mais, eu quero mais. Quem quer mais de Deus aqui? Quem quer mais de Deus, fala com mais empolgação. Então Jesus diz assim: olha, vocês vão receber poder. E vocês serão minhas testemunhas. Então a unção, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, verso 4, que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E isso foi a primeira vez que aconteceu. Você já deve ter sido cheio do Espírito. Você já deve ter tido experiência com Deus. Já ou não já? Sim. Foi bom. Você sabe, a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, eu já tinha 2 anos de convertido. Eu estava sozinho, morando sozinho, 18 anos de idade, morando sozinho, num quarto bem pequenininho. E eu cheguei da igreja, coloquei um rádio e eu vi uma ministração, daqui a pouco vi algo sobre mim. E eu comecei a falar línguas estranhas e foi um poder de Deus tremendo. No outro dia o vizinho estava perguntando: que barulho era aquele na sua casa? Poder de Deus. Mas deixa eu falar para você. Qual foi o dia que você mais recebeu o poder de Deus na sua vida? Mais alegria, mais presença de Deus. Você lembra? Eu vou dizer para você: Deus tem mais. Porque nesse dia aqui, capítulo 2 e verso 4, diz que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Mas você vai lá para Atos capítulo 4, verso 31, aí é outra experiência. Então andar com Deus é sempre experiências novas. Você não pode se apegar na que passou. Deus tem algo novo para você. Nessa noite, Deus tem algo novo para você. O problema é que alguns de nós dizem assim: não, mas eu tenho tanta experiência com Deus, já falei língua, já fui batizado, já fui cheio, eu já sei o que é isso. Você não sabe, Deus tem mais para você. Balança o irmão, está do seu lado: irmão, Deus tem mais para você. Você crê nisso? Porque no começo, capítulo 2, verso 4, diz que eles foram cheios do Espírito, falaram em novas línguas. Mas no capítulo 2, mas no 4 diz: tendo eles orado, era outro momento, outro lugar, tremeu o lugar que estavam sentados.
Então tem experiências novas, não só de falar língua, mas de tremer o lugar. Eu creio que nessa noite esse lugar pode tremer. Esse lugar pode tremer. Você está disposto a provocar unção nessa noite? Você está disposto a dizer, Deus, me encha de uma forma que eu nunca imaginei ser cheio? Você está disposto? Então, aqui, capítulo 4, verso 31, eles se reúnem para orar. Era só para orar. Era só mais um culto como hoje. Mas a Bíblia diz que tremeu o lugar. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, esse lugar aí vai tremer. Esse lugar vai tremer. Aleluia! Aleluia! Você quer mais de Deus nessa noite? Aleluia! Vamos lá! Tem outro versículo aqui ainda. Deixa eu achar esse. Eu vou falar de uma experiência que o profeta Ezequiel teve. Ezequiel 47, verso 1 ao 7. Eu vou fazer a leitura com vocês, diz assim, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Esse homem era um anjo. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez andar pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que, a água borbulhava do lado direito. Eram pequenas águas, era um pequeno rio. Era um borbulhar. Aqui cita um borbulhar da água. Porque a unção do Espírito, a presença começa assim. Um pequeno borbulhar. O sinal é esse, algo diferente. Enquanto você ouve, algo mexe, algo borbulha. Um fluir. É um copo só de água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, quem aguenta beber mais de meio litro? É só um pouco, é um copo, 2. Mas depois diz que essa água vai se transformar em rios de água viva. A água que você bebe vai se transformar no rio. Ele me fez sair pelo portão norte, e aquela água borbulhava do lado direito. Verso 3, o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e fez passar pela água que me dava pelos joelhos. E mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que estava agora pela cintura. E mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Aleluia! Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual se podia passar, não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu o filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Aleluia. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem além do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis, mar morto, que as águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. Haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis. Tudo verá por onde esse rio passar. Deixa eu falar, vou parar aqui. Mas do que está falando? Você pensa que está falando de água, de rio, né? Rios normais. Está falando da presença do Senhor. É o rio da presença. Porque quando a presença de Deus chega, a vida começa a fluir. Às vezes você chega num culto desse tão para baixo, tão amargurado, tanta morte no seu coração, tanta tristeza, tanta desilusão, tanta agonia. Mas quando o rio vem, quando o fluir vem, você começa a perceber a vida. A palavra diz que onde o rio passava, o que era morte, agora tinha vida. A palavra diz também que essas águas foram parar no mar morto. O mar morto não tem vida, não tem peixe, mas agora tinha vida. Você sabe, esse mar morto representa as vidas, as pessoas.
Você está aqui recebendo vida. E quando você chega lá, as pessoas que você tocar, elas vão receber a vida de Deus que está em você. Amém, irmãos? Vão receber. E você percebe também nessa passagem aqui, que existe um crescimento, né? Que existe um crescimento da unção. Ela começa com um borbulhar, mas você percebe que elas vão crescendo. Sabe? O que o profeta fez foi entrar no rio. Você não gera as águas. Você só entra, você só crê e diz: Deus, eu quero essas águas na minha vida. Sabe, querido? E quando tem coisas que você nem está entendendo. Você sabe, às vezes você chega na igreja, você nem entende de coisas que nós estamos falando. Mas você vai desfrutar. Amém? Quem entende de aqui, está aqui nessa noite, de pegar um quadro aqui de força, de iluminação e fazer toda a instalação dos ventiladores, das lâmpadas, da energia aqui, para que tudo funcione perfeitamente. Quem entende aqui tudo assim? Só o Claudiano. E eu um pouquinho que aprendi com ele. Se estiver errado, aprendi com ele. Só o Claudiano. Mas quem está desfrutando desse som, dessa energia, dessa luz aqui? Todos vocês. Precisa saber, entender? Deixa eu falar para você, não precisa entender tudo do que nós estamos falando, mas você vai desfrutar. Amém? Você está recebendo de Deus. Porque Deus é assim. A palavra diz: ninguém ensinará ao seu companheiro dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Por quê? Por causa do Espírito que se move em você. O Espírito faz você perceber a presença de Deus. Talvez tem pessoas aqui que é a primeira vez que entrou numa igreja, mas já está percebendo algo dentro dele. É a presença do Espírito. 7 maneiras, 7 formas de você ter a unção de Deus multiplicada na sua vida. 7 formas. Primeira, ter fome e sede. Foi falado aqui. Como que foi o louvor? Enquanto a sede há um mais ou menos isso. Traga suas vasilhas. Tem vasos aqui. Aleluia. Tem gente desejosa aqui nessa noite. Tem gente sedenta aqui nessa noite. Atos capítulo 10, verso 44. Tem uma passagem poderosa. Porque você vê os discípulos, no capítulo 2, os discípulos oram e eles são cheios do Espírito. No capítulo 4 eles oram e agora são cheios, mas também o lugar treme. Olha que poderoso. Agora no capítulo 10, Pedro, ele é chamado por Deus. Diz: olha, está vindo aí um pessoal. Pedro achava que era só para os judeus. Deus falou: não é para os judeus apenas, é para todos que quiserem. Todo que tem sede, vem a mim e beba. E Jesus diz: olha, Pedro, está vindo o pessoal aí, vai com eles. E Pedro foi meio emburrado, eu imagino, mas ele tinha uma palavra de Deus. E ele chega na casa de pessoas ímpias, italianos, gente que nem era de lá. Eles achavam que aquele povo não precisa, Deus não era para aquelas pessoas. Quantas vezes nós temos essa postura, irmãos, de achar que Deus é só para os crentes que estão dentro da igreja? Deus é para todos. Todos precisam de Jesus. Às vezes nos acovardamos achando que certa pessoa não precisa. Vai lá e abre a sua boca, porque o que ele mais precisa é da presença de Deus. Não se acovarde, fale, porque o fluir, quem produz é o Espírito. Você só fala. Pedro foi falado aqui, Mateus falou muito bem de Pedro. Era o cara que tropeçava, o cara que negava, mas um dia ele se posiciona e diz: Deus vem, me usa. E a unção vem sobre ele. O mais covarde de nós aqui, igual a Pedro. Porque você nunca negou Jesus. Pedro negou. Mas ele foi tão cheio. Então a Bíblia diz que no capítulo 2, o Espírito vem e eles são batizados. Eles falam novas línguas. No capítulo 4 diz que eles começam a orar e o chão treme. No capítulo 10, no verso 44, Pedro chega naquela casa e está o povo reunido da casa ali, os amigos de Cornélio, e Pedro começa a falar. Ele diz: olha, enquanto Pedro falava estas palavras, agora eu quero ver que palavras são. Volta para o 43, se não tiver,
volta mais. Ele diz assim, Pedro está dizendo essas palavras, porque algo aconteceu quando as pessoas ouviram estas palavras. Diga assim comigo, estas palavras. Estas palavras. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus. Pedro estava dizendo essas palavras. É com essas palavras que as pessoas vão se dobrar diante do Rei dos Reis. Presta atenção às palavras. Mandou pregar ao povo, testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos, dos mortos. Condenação. Olha, ele vai julgar. Só que tem uma coisa. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê vai receber perdão dos pecados. É essa palavra que vai fazer as pessoas se dobrar. Se Pedro tivesse falado só o começo, dito assim, olha, Deus vai julgar todo mundo, Deus está irado e vai julgar, as pessoas não teriam recebido a presença de Deus. Mas agora ele diz, olha, Deus vai julgar, só tem uma coisa, aquele que quiser vai receber perdão e vai ser poderoso. E a Bíblia diz então no 44, que enquanto ele falava estas palavras, o Espírito caiu sobre todos que ouviram a mensagem. Porque o Espírito vem sobre nós, é quando nós nos sentimos condenados, debaixo de condenação, debaixo de jugo. Mas quando você entende que você foi perdoado, você diz, agora ele pode vir. Eu pequei muito, realmente foi absurdo. Se colocasse no telão, eu ficaria envergonhado. Mas fui completamente perdoado. Todos os meus pecados foram perdoados. E nesse momento, você está pronto para receber o Espírito. Quem sabe que já foi perdoado? Aleluia! Primeira condição para você ter unção multiplicada. Primeira condição qual que é? Fome e sede. Ali tinha um povo sedento de Deus. Aleluia! Pedro não orou? Pedro não orou. Oh, irmão, se prepare, igual nós vamos fazer daqui a pouco. Vocês vão receber unção dobrada. Vocês vão receber o enchimento do Espírito. Pedro não fez isso. A Bíblia diz que Pedro não impôs as mãos, porque foi assim, sempre. As pessoas, Deus falou, coloque as mãos, impõe as mãos. Pedro não impôs as mãos, ele só falou a palavra mágica. E a palavra mágica é, pelo sangue de Jesus, os seus pecados são perdoados. Porque quando você se sente perdoado, você sente hábito. Quando o diabo quer que você fique olhando para as suas mazelas, para as suas misérias, para quanto você pecou, quanto você errou, e você diga, eu não sou digno. Mas, sabe, no começo pode ser assim, mas depois você vai pensar o seguinte, Jesus, o sangue dele foi derramado, e eu fui totalmente perdoado. Agora você está apto, agora o Espírito flui. Amém? Primeira condição, tenha fome, tenha sede. Segunda, a Bíblia diz lá em Atos 5:12, acho que eu não coloquei essa referência, coloquei só para mim aqui, mas coloca aí, 5:12. Muitos sinais e prodígios, milagres eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico do templo de Salomão. Havia unidade. Pega na mão dos irmãos que estão do seu lado aí e diga, é aqui que Deus vai ordenar a bênção. Diga, é aqui que vai fluir. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como azeite, o azeite vem quando tem unidade. É na unidade que Deus ordena, diga, Deus diz vai, Deus ordena a bênção na sua vida. Então o segundo ponto aqui é unidade. Amém? A unidade multiplica a unção. Se você orar sozinho, Deus até te responde. Mas a Bíblia diz, se dois de vocês concordarem sobre alguma coisa, na hora, a resposta vem do céu. Fala para o seu irmão, tem poder na nossa unidade, irmão. Fala, nós vamos orar hoje em unidade. Aleluia. Diga, nada de carreira solo aqui. Aleluia. Fala para ele, unidade. Outra coisa, fé. Fé. Essa passagem é poderosa, irmãos. Porque aqui lá em, acho que é Atos, deixa eu ver se eu marquei aqui, Atos 14, verso 8 e 9.
Esse é o princípio para você receber algo poderoso, unção poderosa, unção nova do Senhor nessa noite. Você crê? Você quer? Você quer unção fresca nessa noite? Você quer uma unção que você não viveu antes, que você não desfrutou antes? Você quer? Tem certeza? Então, presta atenção. Aqui em 14 de Atos, verso 8, na cidade de Listra, Paulo estava ali naquela cidade e costumava estar sentado ali um homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Esse homem o quê? Esse homem o quê? Esses homens ouviram quem falar? Antônio hoje. Eles ouviram Paulo falar. Eles ouviram. E a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Fala para o seu irmão, você está ouvindo aí? A fé vem pelo ouvir. Ele ouviu Paulo falar. E quando Paulo fixou nele os olhos, viu que ele tinha fé. A fé já tinha chegado. Porque a fé vem pelo ouvir. E ele estava ouvindo. E agora ele ouve. E ao ouvir gerou fé. E Paulo disse, ele tem fé. Pode ser curado agora. Sabe, Deus está olhando agora. Os anjos estão olhando. Está olhando como que está o seu coração. Vai haver cura nessa noite. Vai haver milagre nessa noite. Vai haver restauração na sua vida nessa noite. Porque tem fé. Ele não está olhando para quanto você errou. Porque para isso já tem solução. O sangue foi derramado. Ele está olhando para quanta fé. Amém? A fé não é baseada nos seus méritos, quanto você fez de bom. É só você, o seu coração está explodindo e crendo, dizendo, Deus, eu creio, faz nessa noite. Deus, venha nessa noite, flua. Eu quero ter uma experiência poderosa nessa noite. E Paulo diz, a Bíblia diz, então Paulo fixa os olhos nele. E viu que ele tinha fé para ser curado. Verso 10, e disse a ele em voz alta, porque você não vai falar em voz baixinha nessa noite, você vai falar em voz alta. Se você disser amém nessa noite, diga amém em voz alta. Se você disser glória a Deus nessa noite, diga glória a Deus em voz alta. Porque o milagre vem quando você provoca. Ele diz assim, Paulo diz em voz alta, levanta. Se fosse eu e você, talvez com pequena fé, se você tiver com vontade aí, dá um pulo aí, levanta, mexe o pé para ver se já começou a cura. Paulo não. Ele não tinha vergonha de ser envergonhado. Ele não tinha medo de ser envergonhado. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não ficarão confusos. Amém? Ele declara, ele fala, ele diz assim, levanta-te direito sobre os seus pés. O homem saltou e começou a andar. Aleluia! Ele começou a andar de imediato. Porque alguém provocou o milagre. Quem vai provocar o milagre na sua casa, na sua família hoje? Aleluia. Esse é o terceiro ponto. Diga fé. Sem fé é impossível adorar a Deus. Agora eu quero ler uma passagem aqui com você. Porque é o número 4. Só falta 3. 4. A multiplicação da unção vem na adoração. Sabe, eu cheguei ali e comecei a adorar. Você acredita que a unção aumentou? Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Eu sei que enquanto eu estou falando, a unção está aumentando no seu coração. Deus está multiplicando unção no seu coração. Essa semana não vai ser do mesmo jeito. Você vai viver com mais fé. Você vai viver com mais intensidade. Você vai crer mais. Você vai orar mais. Você vai ler mais a palavra. Amém? E essa passagem lá em 2 Reis, capítulo 3, 2 reis, o rei de Judá e o rei de Israel, iam para uma guerra, enfrentar um inimigo terrível. E os reis ficaram assim, será que vai dar certo? Chamaram o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, chegando lá, eles dizem, profetiza, nós vamos para essa batalha, profetiza. Sabe o que ele falou? Eles tragam um tecladista. Cadê o Wellington aí? Não precisa vir agora não, Wellington, daqui a pouco. Aproveita, já vem, Wellington. Já vem, Wellington. Eu tinha mandado colocar uma música ali, mas eu já esqueci. Tá bom. Traga um tecladista, já está vindo aqui. Ele falou isso.
Os reis ficaram confusos. Que tecladista? Na verdade não é tecladista, não tinha teclado não, tá? Era um tangedor, tocava harpa, chamava-se tangedor. Tem gente que não toca bem, só tange, né? Aqui não, aqui é profissional. Ele falou, traga um músico. E o músico começa a chegar ali e começa a adorar a Deus. Você sabe, às vezes você está na sua casa, meu irmão, e você vai orar. Sabe o que eu coloco? O que eu faço? Eu ponho um louvor lá no meu celular. E eu começo a me encher. Esses louvores que cantaram aqui são os meus, só um que eu não toco muito. Mas são os meus prediletos para adorar. Eu ponho lá no celular e fico na presença do Senhor. E eu mergulho. E aquele tangedor, aquele tocador de instrumento igual o teclado está aqui. Eu quero que você faça o fundo musical dessa música Teu Nome é Cura. Nós cantamos. É poderoso, Teu nome é vida. 44. Porque a palavra diz que enquanto eles estavam ali orando, o lugar tremeu. Irmãos, eu não sei que tipo de experiência é essa. Eu não sei que tipo de oração é essa. Não foram as pessoas que tremeram, não foram as cadeiras, não foram, sabe, foi o lugar. O lugar tremeu. E quando Deus se manifesta dessa forma, a sua vida começa a mudar. Os anjos começam a entrar em ação. As coisas começam a se endireitar. O inimigo começa a cair por terra, porque o céu está se manifestando sobre a sua vida. Eu declaro que esses dias é dias do céu se manifestar sobre a sua vida. A casa de paz que você está fazendo, eu declaro que são dias de conversão, de libertação, de transformação. Quinto ponto, oração. O lugar tremeu. Esses dias são dias que coisas poderosas e espantosas o Senhor vai fazer. Aleluia. A Bíblia diz que com grande poder eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. E havia abundante graça sobre eles. Havia abundante graça. Sexto ponto, anda com pessoas ungidas. Tem ungido perto de você, pega na mão desse irmão aí, sente poder de Deus, sente poder de Deus aí sendo transferido para você. Ande com gente ungida. Não ande com gente que está fora da vontade de Deus. Se você andar, é para levá-lo para perto de Jesus. Mas ande com gente ungida. Ande com gente cheia de poder de Deus. Sabe, a Bíblia diz que quando Isabel fica grávida de João Batista, Maria estava grávida de Jesus, eles eram primos. Sabe, elas se juntaram, andaram muito e foram ficar juntas, porque tinham o mesmo propósito. Ande com gente que fala a mesma língua. A Bíblia diz que quando Maria chega, o ventre de Isabel treme. Alguns estudiosos dizem que João, na barriga da mãe, reconheceu que ali estava o Rei dos Reis. E ele faz um esforço para se prostrar, se ajoelhar na barriga de Isabel. Esse é o Jesus na presença do qual você está. Esse é o Jesus, na presença dele todo joelho se dobrará. Aleluia. Quando nós oramos, nós estamos na presença dele. Quando nós oramos, nós estamos diante dele. Sétima coisa, para a unção multiplicar. E a última coisa, fique de pé, não se distraia. Não se distraia, fique de pé. Não se distraia para a gente orar. Não converse com ninguém. Sétima coisa, está lá em Ezequiel capítulo 2, verso 2. Ezequiel capítulo 2, verso 2. Gustavo, Ezequiel capítulo 2, verso 2. Não se distraia. Qual a sétima coisa para eu receber unção nova hoje, pastor? Tem gente que está sendo transformado hoje. A vida está mudando hoje aqui. Qual que é a sétima coisa
palavra de Deus. Você está diante da palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, a unção cresce, a unção se multiplica. Ezequiel diz assim: olha, enquanto ele falava comigo, o Espírito entrou em mim, e eu fiquei de pé, e ouvi aquele que falava comigo. Levante a sua mão. Ele fala com você nessa noite. Ele fala contigo.